Olá, pessoal! Que bom estar aqui com vocês. Eu tô aqui para hoje falar sobre o programa Desperta Empresário, que hoje já é o 6º episódio. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando sobre ideias. Eu sou Raquel Conde, para quem está chegando aqui, ainda não me conhece. Eu sou Raquel Conde, eu sou mentora de líderes e tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Nesse programa, que vai ao ar todas as terças e quintas às 7 horas da manhã, eu trago técnicas, ideias, insights para que empresários consigam fazer a transição de uma atuação mais operacional para uma atuação estratégica. E fazer isso com as suas equipes, desenvolvendo uma equipe que seja proativa, que atinge metas desafiadoras. Então, muito prazer de estar aqui com vocês hoje. E nesse episódio de hoje, eu quero falar com vocês sobre a procrastinação. Uma palavra meio estranha, né, pessoal? Mas eu vou explicar o que é procrastinação, por que é importante a gente falar disso, né? Vou falar o que segura a gente nessa tal da procrastinação e também eu quero conversar com vocês sobre como superar isso, né? Então, vamos lá, um pouquinho de água para começar o dia. Então, seja bem-vindo ao 6º episódio do programa Desperta Empresário. Então, o que é procrastinação, né? Essa palavra é muito feia. E ela é feia tanto assim pra gente falar, como também o que ela acaba provocando na gente, né? Então, procrastinar é a gente adiar algo, fazer algo que a gente sabe que adiando isso vai ter um resultado pior. Então, mesmo sabendo que vai ter uma consequência ruim no futuro, mesmo assim nós fazemos essa opção de adiar. O que tem por trás, né? Por que a gente acaba sendo preso nessa armadilha? Tem uma coisa que é bem importante que durante os meus estudos eu fui entendendo, é muito uma questão de gestão das emoções, né? Mas calma que eu já explico o que realmente acontece com isso. Mas por que a gente precisa falar? Toda vez que a gente fica adiando alguma ação para fazer no futuro, mesmo sabendo que no longo prazo isso vai trazer um prejuízo, então pensa comigo, isso vai acabar diminuindo o nosso resultado, o nosso crescimento. Então, é por isso que eu digo que a gente fica preso numa armadilha. E essa armadilha, ela é muito mais emocional. Às vezes as pessoas me pedem, né? Raquel, qual é um processo, um procedimento? Como é que a gente pode fazer isso? Será que esses apps, eles nos ajudam a parar de adiar essas coisas? Olha só, se você ainda não tem
uma rotina de colocar em foco o que é mais importante, não vai ser um sistema, um app que vai te colocar essa disciplina. Não vai adiantar, porque, como eu falei, tem uma armadilha por trás que te prende, que pode te segurar, e que essa armadilha é muito forte, né? Essa armadilha da emoção. Então, é isso que a gente precisa olhar, entender o que é essa procrastinação. Não é preguiça, não é pessoa desleixada que gosta de adiar, de deixar tudo para depois. Ainda assim, a gente coloca muito julgamento em cima de outras pessoas, colocamos julgamento em cima de nós mesmos. Mas quando a gente dá um novo olhar, a gente desmistifica isso e começa a ver que tem algo por trás que está causando, né, tá nos segurando, que é essa armadilha, fica muito mais fácil a gente se olhar e começar a agir para sair desse ciclo vicioso. Então, esse adiamento dessas tarefas para depois, num primeiro momento pode parecer prazeroso, e olha só como aí eu trago emoção de novo. Então, num primeiro momento pode ser prazeroso, mas no longo prazo acaba ficando desagradável. E o que leva a isso, né? A gente deixar de fazer essas tarefas prioritárias, a gente deixar de trabalhar em tarefas que sejam mais urgentes. Então, que sejam prioritárias. Então a gente acaba focando em outras coisas que nos tiram foco, que nos tiram a atenção, e nós acabamos perdendo produtividade, proatividade. Isso vai acontecer tanto com o líder, com o empresário, com o gerente, com o diretor, mas também entenda que isso vai acontecer com a sua equipe. E você pode ter certeza que muitos deles não estarão fazendo isso por mal, porque são preguiçosos, porque querem atrapalhar. É porque tem algo por trás que é muito mais forte do que a nossa própria consciência e que nos impede de ir, né? E é algo que talvez a gente não tenha exatamente a consciência do que tá nos segurando. Então, por isso é muito importante, eu achei muito válido trazer isso para hoje, para a gente conversar aqui. Então, não é a procrastinação, não é essa preguiça, não é a vontade de não querer fazer, não é querer atrapalhar os resultados da equipe, longe disso. Você pode me dizer, mas Raquel, tem gente assim na minha equipe que faça isso. Ok, eu vou acreditar, e é verdade mesmo, com certeza vai ter alguém na tua equipe que não vai querer fazer, mas a maioria, você pode ter certeza que não é. Existe algo por trás que está segurando. Então, vamos ver algumas dessas coisas que seguram. A primeira que eu te falei, né, que é a gestão dessas emoções, né? O que eu sinto em relação a essa tarefa que eu preciso fazer? Essa tarefa me incomoda ou não? Essa tarefa é prazerosa? Essa tarefa, quando eu faço, me leva a pensar desse futuro que eu quero para minha vida, pro meu crescimento, ou como é que eu vou contribuir com o resto da sociedade. Então, qual é exatamente essa emoção? É de alegria? É de medo? Quem sabe se eu não tenho um medo de errar, de não sair bem feito, ou então, como uma vez aconteceu com uma estagiária. Ela estava trabalhando comigo, eu pedi para ela
colocar mais alguns dados numa tabela de um relatório que eu ia preparar e ela não fez porque ela ficou com medo de bagunçar com a minha planilha. Então, olha só como o medo leva a essa procrastinação, esse medo de errar. Isso pode estar acontecendo com alguém da tua equipe e você ficar julgando, achando que a pessoa não quer fazer. E vocês podem estar curiosos, como que eu resolvi isso, né? Com perguntas. Eu sempre trago aqui, façam perguntas. Então, eu tinha mandado essa planilha para ela por e-mail. Eu disse, legal, errou, bagunçou toda a planilha, perdeu, deletou. Onde é ainda que a gente pode recuperar essa planilha? Aí ela me olha, né? É possível. Então não vai ter uma perda total, tem como recuperar. Então trazer essa confiança para que a pessoa consiga esse desenvolvimento. Ai, que joinha, bacana, obrigada, amei, joinha. Olha só, e até fogos atrás. E é isso que acontece. Então, qual é essa emoção que está te segurando, que está segurando essa tua equipe e que te impede de ir para frente, para realizar, para atingir aquela meta? Agora, pode ser realmente uma falta de motivação. Por que essa pessoa não quer ir, né? O que tá impedindo? Será que ela não vê vantagem em realizar isso? Essa promessa de um futuro não tá bem desenhada ou então não é isso que ela quer e segura, tira ela do foco porque realmente aquilo não interessa a ela. O medo do fracasso, né? Então, isso é gerado por essa emoção negativa. O medo impede muito. Aquelas tarefas que eu realmente não gosto de fazer. E olha só como isso tudo vem trazendo para a emoção, vem trazendo, né? E outra coisa, nós temos uma preferência muito maior por resolver os problemas do presente. Então, o que está acontecendo aqui agora? O que estão me demandando? Quem é que grita mais? Quem é que pede mais forte? E aí eu vou atendo isso primeiro. E perco o foco no que é importante nesse projeto de futuro. Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui até se isso vai fazendo sentido para vocês, se vocês se percebem presos nessa armadilha, né? De estar das emoções, a emoção positiva que te motiva, uma emoção negativa que te segura, um medo de fazer errado, esse futuro que não está muito claro, a pressão da urgência, de pessoas que têm muita força e gritam mais e demandam. Então, em qual delas você se encaixa? E em qual delas você pode estar colocando na sua equipe que pode estar também segurando? Principalmente naquelas pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, nas pessoas que ainda estão começando a aprender. Então, pensa nisso, o que pode estar segurando. Tá, e aí eu te pergunto, né, então, qual seria de verdade o maior benefício que a gente pode ter superando essa procrastinação? Qual é esse benefício que te eleva, né, que traz, porque você está superando essa procrastinação? Então, o primeiro, sem dúvida,
esse aumento da performance e, por consequência, o resultado, né? Não deixar essas tarefas para depois vai aumentar a produtividade. A performance melhora no momento em que você começa a entender esses mecanismos e aí você desenvolve novas habilidades. Então, nesse momento, você desenvolve performance. Dando o joinha para quem está entrando aqui no grupo. Então, e por que olhar para essa procrastinação aumenta o foco? A gente tira esse foco do que distrai, né? E tira foco dessas emoções ruins, começa a olhar quais são as emoções positivas para direcionar a nossa energia para essas tarefas que sejam mais importantes. Então, começa a direcionar o foco. E a gente vai melhorando também em termos de disciplina para fazer o que precisa ser feito. Tem uma coisa que eu acabei de lembrar que acaba segurando as pessoas naquela ideia do presente, né? A dificuldade de dizer não. Tem gente que chega comigo e diz: mas Raquel, como é que eu vou dizer não? Então, olha só, uma nova habilidade que a gente aprende. Então, quando a gente começa a trabalhar a procrastinação, colocar foco, a gente vai desenvolvendo a disciplina e também vai aprendendo a dizer os nãos com elegância e dizer o sim de forma mais consciente. Então me fala aqui se tudo isso não é uma coisa muito boa que vai nos desenvolvendo. Agora eu coloquei aqui uma pergunta, né? Onde é que as pessoas mais erram? Às vezes subestima muito essa força da procrastinação, não consegue perceber o quanto que isso atrapalha. A gente vai perceber isso alguns anos lá na frente, quando a gente diz: poxa, se eu tivesse começado isso há 5 anos atrás, que foi o dia que eu pensei, hoje eu estaria melhor. Então, nesse momento, a gente sente muito forte esses efeitos da procrastinação. No momento não fica claro, porque a gente está querendo resolver as questões do presente, do dia a dia, resolver logo aquela emoção que está incomodando de não ver aquela atividade sendo feita, né? E às vezes até ajudar alguém, ou parar de ouvir reclamação de alguém, ver um trabalho que está urgente, atrasado. Mas tem uma coisa muito importante, que o urgente, um dia ele já foi uma tarefa importante. Então pense nisso. Então esse é o grande erro da gente não perceber o quanto que adiar essas tarefas impactam no nosso crescimento, na nossa performance. A gente só olha quando a gente já está vendo pelo retrovisor o que aconteceu, mas aí precisa pôr mais energia para começar. Mas o importante é que comece, né? Porque senão você nunca vai chegar. E um ponto que eu vejo que isso vai muito na questão da liderança é o julgamento. Líderes começam a julgar pessoas de forma negativa, dizendo que não faz porque não quer, porque é isso, porque aquilo, algumas palavras assim que eu não gostaria de repetir aqui, mas então esse julgamento da equipe só piora as coisas, né? É preciso entender que isso é um problema maior que
que afeta a todos nós. E tá, mas se isso é um problema, se isso está afetando o meu desempenho, está afetando o desempenho da minha equipe, o que é que eu preciso fazer? Primeiro para e olha o que realmente está acontecendo. Olha para aquelas tarefas mais importantes que você está procrastinando e pensa o que é que te impediu. Mas precisa olhar mesmo para isso e fazer uma avaliação honesta sobre essa situação. Não é olhar, passar por cima, não querer se envolver, porque muitas vezes dói olhar para aquilo, mas respira fundo, né? E tenha paciência de olhar realmente para aquilo, porque assim a gente consegue superar. Então, quais são esses fatores que estão contribuindo? Qual é essa emoção que está envolvida, né? Você tem clareza desse futuro que você quer? Quando você chegar lá, o que vai estar acontecendo? Por que é importante para ti? Então, essas perguntas é necessário fazer nesse primeiro momento. Uma outra coisa que eu falei lá no início e que é importante olhar, pensa se você não está querendo as coisas perfeitas demais para começar. A gente não começa perfeito demais, a gente começa errado demais, né? Primeira vez que a gente vai fazer uma coisa, não sai bem feito. Coisas simples da vida, vai pra cozinha fritar um ovo, né? A gente brinca, não sabe fritar nem um ovo, então vai pra cozinha fritar um ovo, coisas simples da vida. Imagina aquelas coisas mais complexas como chamar a equipe para uma reunião, dar um feedback, né? Fazer um plano para ampliar o número de clientes ou para reduzir o número de reclamação de cliente. Pensa, então precisa começar e aprendendo no caminho. Eu adoro aquela música, é caminhando que se faz o caminho. Então vamos lá, pessoal, começa a caminhar e aí vai aprendendo a lidar com essas emoções, desenvolvendo o foco, desenvolvendo a disciplina, porque é isso que importa no final, o nosso desenvolvimento. Agora, eu tenho falado muito de foco e disciplina, né? Então, o que eu preciso para manter esse foco e disciplina? Deixa eu te dizer que muitas vezes é difícil. Tem uma coisa que é difícil, que parece ser mais difícil ainda para nós seres humanos, não é para mim, não é para você, não é para a equipe, é manter a rotina de exercício físico. Isso, a gente sabe que no longo prazo melhora a qualidade de vida. Não é um exercício grande, ninguém precisa correr uma maratona, mas nós precisamos de movimento. Nosso corpo foi feito para o movimento, então nós precisamos de movimento. E a gente precisa manter essa regularidade de exercício físico, principalmente para quem tem um trabalho um pouco mais sedentário, bem mais sedentário, né? E colocar foco nisso é difícil, porque o nosso corpo ele quer conservar energia. Então, olha só, há 7 anos atrás, eu comecei, na verdade eu fazia isso quando era bem jovem, quando era adolescente. Depois que eu passei 11 anos trabalhando em Barcarena, acabei 11 anos só de Albrás, depois mais 14 de Imeres. Então, eu fiquei muito tempo afastada, mas eu voltei para o exercício. E manter esse foco é um exercício diário. Não pense que isso vai acontecer da noite para o dia, mas quando você começa a ver os resultados aparecerem, isso vai melhorando teu foco e isso vai te colocando na disciplina.
E a gente pensa que as coisas são de repente, né? Mas aí de repente eu consegui fazer um exercício que antes eu não conseguia. De repente eu consegui colocar minha mão no chão sem dobrar meu joelho, né? Curvar o corpo, colocar a mão no chão sem dobrar meu joelho. Parece que é de repente e não é. A gente olha e ver o quanto nós trabalhamos. E isso vai desenvolvendo essa nossa disciplina. Então, por onde é que você pode começar a desenvolver a sua disciplina? Qual é a ação que seja pequena, que você possa se manter? Fazer exercício, reduzir consumo de açúcar, o que é excluir o chocolate da dieta ou alguma outra coisa, mas deixe claro o que é que você quer com isso. Qual é esse objetivo final? E como é que você vai saber que chegou lá? Aí isso desenvolve foco, desenvolve a disciplina e aí você vai ver que depois você nem lembra mais o que é essa procrastinação. Então começa com coisas pequenas que muito em breve você estará disciplinado para fazer coisas maiores. Aí eu falei, né? Então são esses passos intermediários. Eu quero lá na frente algo maior, reduzindo o açúcar. O que pode ser? Diminuindo a minha cintura. Então mede essa cintura, ou reduzindo o peso. Cadê a balança? Quando eu conseguir chegar a fazer 3 dias de exercício físico, eu vou começar com 2, vou começar com 1 e devagar vou aumentando. Ok, isso na vida pessoal. Na vida profissional, então vamos lá, não consigo fazer reunião com a minha equipe, Raquel. Gente, quanto é que eu escuto disso, né? Ai, fazer reunião com a equipe é tão bom. Por que é bom? E a gente começa a ficar todo mundo na mesma página, os conflitos diminuem, nossa, tanta coisa boa. E aí daqui a pouco, por que não consegue, né? Porque é tão difícil, porque tem tanto problema para resolver, porque às vezes a gente tá marcando aí, o cliente chama, então começa a colocar a disciplina aí. Então vamos lá, reuniões. Qual é o melhor momento para marcar essa reunião? Começa uma reunião de 10 minutos, não precisa muita coisa. Qual é o objetivo central dessa reunião? Define isso. Chega no final da reunião, pergunta se isso realmente aconteceu. E aí isso vai nos alimentando de forma positiva, né? Vai criando essa disciplina e mantendo o nosso foco. E aí ao longo de um mês ver o que evoluiu com isso, tá? Eu dei o exemplo da reunião, mas tem outros exemplos. Você pode começar fazendo um feedback. O primeiro feedback vai ser uma droga, né? Pode ser até que a pessoa saia da sala chateado contigo. Para de novo, pensa como você se sentiu, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu vou fazer melhor da próxima vez. Então, tudo na vida precisa de disciplina, precisa desse foco. É isso que acaba com a procrastinação. Você não vai acabar com a procrastinação colocando um sistema na tua empresa. Não vai. Obrigada, né, Midori? Mas, Midori, você concorda comigo que não é um sistema de gestão que vai acabar com essa procrastinação? Você vai fazer a tua equipe procrastinar a alimentação do sistema. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com coaches, com mentorados. Então, começa a trabalhar um pouco antes, porque na hora que você colocar o sistema para a tua equipe, a equipe vai funcionar muito melhor. Então, pessoal, uma última coisa.
da minha lista aqui para conversar com vocês. Há alguma situação em que vale a pena procrastinar? O que vocês me dizem? Será? Eu acredito que tem. Ontem à noite eu estava numa sessão de mentoria com uma coordenadora. E ela trouxe uma situação que eu achei fantástica. Aconteceu um conflito entre uma pessoa da equipe dela e de outra equipe. E ela deixou esfriar para depois ir lá e fazer, né, essa gestão do conflito, procurar entender o que aconteceu, o que estava por trás, o que as pessoas pensavam. Elas estavam com o mesmo objetivo? Não estavam, né? Para fazer toda essa análise. Então, olha só, na hora que essa emoção tá muito inflamada, muito quente, é melhor parar e respirar e fazer esse adiamento, mas de uma forma consciente. Então, se você vai procrastinar alguma coisa, procrastine de forma consciente, porque você sabe que lá na frente o benefício será melhor, né? Então, isso aí é adiar, não é procrastinar. Porque quando a gente procrastina, a gente adia algo sabendo que esse adiamento será pior. E aqui eu só vou deixar para vocês uma mensagem. O amanhã nunca chega. Gente, papai quer falar comigo. Que bom receber mensagem. Bom, papai querendo falar comigo, vou já falar com ele, só para finalizar aqui, pessoal, porque na próxima semana vai ter uma próxima semana. E a próxima semana nunca chega, o próximo mês nunca chega. Eu digo assim, que bom que terá um novo amanhã, mas um novo amanhã pra gente fazer coisas novas, coisas melhores, pra gente evoluir. Não é pra gente fazer coisas velhas. Então, que bom que existe um amanhã. Graças a Deus. Então vamos aproveitar essa nossa manhã, vamos aproveitar essa quinta-feira, final de semana tá vindo. Para quem vai aproveitar o carnaval, feliz carnaval para vocês, curtam muito. Mas eu estarei aqui na terça-feira esperando por vocês para mais um episódio do Desperta Empresário. Então, um grande abraço, pessoal, e vamos aproveitar o nosso dia, fazer o que precisa ser feito sem procrastinação. Um beijo, tchau!